Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. E o Brasil enfrenta um colapso sanitário durante a pandemia e causa preocupação internacional. E a Convenção da OIT contra o trabalho forçado alcançou a ratificação de 50 países. A CSA realizou o primeiro encontro continental da Juventude Trabalhadora das Américas. E a Bolívia recebeu mais de 220 mil doses da vacina pelo mecanismo COVAX. A Bolívia recebeu 228 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca através do mecanismo COVAX das Nações Unidas, o primeiro lote de 3 que chegarão durante o mês de abril para alcançar as 672 mil imunizações. Uma comitiva liderada pelo ministro de Relações Exteriores, Rogério Maita, e o ministro da Saúde, Geyson Alza, esperou a chegada do lote, o segundo após o recebimento de 500 mil doses da Sinovac no mês de fevereiro. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Alma Morales, explicou que a Bolívia é um dos países que mais doses recebe. Segundo ela, a Bolívia, que é um dos países que mais vacinas está recebendo nessa primeira entrega, receberá um total de 672 mil doses. O que significa isso? Que se levará a vacina com equidade a essas populações que vivem em situação de vulnerabilidade, idosos, pessoas com comorbidades e que vivem no meio rural. O mecanismo COVAX identificou os 92 países mais pobres do mundo, entre eles, na América Latina, está incluída a Bolívia. O mecanismo pretende cobrir a grande porcentagem dessas populações. Os cidadãos bolivianos reconhecem a importância do COVAX, mas sem deixar de lado a visão crítica. De alguma forma, o COVAX ajuda que países ricos lavem as mãos e se vejam bem onde estão, se vejam bonitos, mas isso não é o suficiente, definitivamente devemos pressioná-los. Desde o final de janeiro, aproximadamente 150 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e 19 mil a segunda, com base nas parcelas de imunização da Sputnik e da Sinopharm, dirigidas especificamente às equipes de saúde e para as pessoas com doenças crônicas. Desde o início da pandemia no país, em março do ano passado, foram contabilizadas 12.051 mortes e mais de 264 mil casos confirmados da doença. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento alerta que sem investimentos não haverá recuperação econômica para a América Latina. Segundo o relatório macroeconômico anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a economia da América Latina crescerá 4,1% em 2021, no melhor dos cenários. Se a previsão se confirmar, a região recuperará 7,4% do PIB perdido pela pandemia. Segundo o estudo, se os países da região não tomarem medidas econômicas, a recuperação será de somente 0,8%. Para atingir um maior ritmo de crescimento, a região necessita implementar uma série de medidas que busquem aumentar a produtividade, conectar as empresas às cadeias globais de valor, promover a economia digital e a criação de empregos de forma inclusiva, sustentável e resiliente, diz o comunicado que acompanha o relatório assinado pelos economistas e especialistas Eduardo Cavallo e Andrew Powell. A previsão dos especialistas também é de que a expansão econômica seguirá desacelerada e avançará 2,5% em 2022. E a CEPAL destaca problemas e desafios na implementação da Agenda 2030. O estudo da CEPAL, Construindo um Futuro Melhor, Ações para Fortalecer a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, alerta que a pandemia de Covid-19 coloca em risco o cumprimento pela América Latina e Caribe das metas dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O relatório destaca se os objetivos como a redução da mortalidade em crianças menores de 5 anos ou níveis adequados de matrícula no ensino superior foram alcançados ou não.
Por outro lado, o estudo aponta que a maioria das metas está em retrocesso. Entre elas, algumas como a redução dos gases de efeito estufa, essenciais no combate às mudanças climáticas e a redução do desemprego. A secretária-geral da CEPAL, Alicia Bárcena, explicou que quase todos os países da região dispõem de mecanismos para avançar no cumprimento da Agenda 2030, mas pediu o que chamou de um olhar integrado para a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Nesse sentido, o relatório vincula o crescimento econômico à redistribuição da riqueza, como elemento básico para a eliminação da pobreza em 2030, o que é possível com medidas que transfiram recursos dos setores mais ricos para os menos favorecidos. E a Convenção da OIT contra o trabalho forçado alcançou a ratificação de 50 países. De acordo com a Convenção da OIT contra o trabalho forçado, os governos se comprometem a tomar medidas eficazes para prevenir o trabalho forçado, proteger as suas vítimas e garantir que tenham acesso a ações legais e de reparação, incluindo indenizações pertinentes. Em 2014, foi firmado um protocolo relativo à Convenção 29 da OIT de 1930. O protocolo foi adotado por 50 países, aumentando o grau de proteção aos trabalhadores e entrará em vigor em dezembro deste ano. A conquista se deve à campanha da OIT 50 pela Liberdade, em colaboração com a Organização Internacional de Empregadores e a Confederação Sindical Internacional, a CSI, para incentivar os governos a ratificar o protocolo e aumentar a conscientização sobre a existência de formas modernas de escravidão. Cerca de 70 mil pessoas de todo o mundo aderiram à campanha para endossar o apelo à ratificação e implementação do protocolo. O trabalho forçado afeta a todos os grupos populacionais, todas as regiões do mundo e todos os setores econômicos. De acordo com estimativas globais recentes, 25 milhões de homens, mulheres e crianças ainda estão envolvidos em trabalhos forçados, vítimas de tráfico de pessoas, servidão por dívida ou situações de trabalho semelhantes à escravidão. E no Panamá, a manifestação contra a reforma da Previdência Social termina em conflito. O Panamá passou por momentos de tensão nesta semana em meio ao protesto dos trabalhadores contra o precário sistema de pensão. Mais de 200 sindicalistas, em sua maioria dos setores da construção e da educação, chegaram às proximidades do edifício do Parlamento Latino-Americano, onde foi realizada uma mesa de diálogo com o governo e empresários. O conflito se intensificou quando os manifestantes exigiram o fim do diálogo. Em seguida, tiveram início os confrontos com a polícia. Da mesa de diálogo lançada formalmente em meados de dezembro, já se levantaram duas representações sindicais, argumentando que não há mais garantias mínimas de uma discussão democrática e participativa. De acordo com eles, o governo do presidente Laurentino Cortiço impôs alguns atores que não têm qualquer relação com a Previdência Social para impulsionar políticas neoliberais que vão em detrimento da classe trabalhadora. E a CSA, junto com a Fundação Friedrich Ebert, realizaram o primeiro encontro continental da Juventude Trabalhadora das Américas. A matéria completa com toda a cobertura do evento, com a presença de Dilma Rousseff, Evo Morales e Pepe Mujica, você acompanha com a gente na semana que vem. Em um evento histórico para a região, nos dias 26 e 27 de março, o Encontro Continental da Juventude Trabalhadora reuniu jovens representantes das centrais sindicais filiadas e fraternas da Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, dos sindicatos globais, organizações aliadas e outros jovens organizados do continente. A matéria completa do encontro, que contou com a participação de Dilma Rousseff, Pepe Mujica e Evo Morales, a gente apresenta no programa da próxima semana. E no Chile, o complexo industrial se tornou um polo de contaminação, afetando a saúde das pessoas. As crianças da Baía de Quinteiro Putucambí, em pleno litoral chileno, usam máscaras desde muito antes da chegada do coronavírus. Vários casos de intoxicação provocados pelo parque industrial instalado na área,
obriga a que elas vivam em uma quarentena antecipada e permanente, sem jogos ao ar livre e com uma saúde deteriorada. Com mais de 15 empresas espalhadas ao longo da Bahia, o lugar foi classificado em algumas ocasiões por organizações ambientais como Chernobyl chileno, e é uma das 5 zonas de sacrifício reconhecidas oficialmente no país. Espaços ocupados por atividade industrial com graves consequências para a saúde de seus habitantes e o meio ambiente. Desde antes da pandemia, depois das 6 horas da tarde, Putucunvi se transforma numa área fantasma, com as praças vazias, as praças solitárias e o ruído dos tubos flexíveis da indústria petroleira reverberando junto aos movimentos do mar. A Defensoria da Infância do Chile denunciou há alguns anos que essa situação gerou um forte impacto psicológico nas crianças, além do dano físico por estarem expostos a substâncias tóxicas. A problemática chegou esse mês às telas do Chile, através de uma minissérie protagonizada por crianças e adolescentes da área, que, representando por fantoches, narram como a contaminação e as indústrias impactaram as suas vidas. A construção do Parque Industrial de Quinteiro Putucunvi começou há 6 décadas, em um contexto de incentivo do Estado chileno e que atualmente inclui empresas termoelétricas, fundições de cobre, fábricas de cimento, portos para carga a granel, petroleiros e depósitos para concentrados de mineração, o que até meados do século XX foi visto como um balneário com oferta de pescas e um solo fértil, com produção de ervilhas, feijão e lentilhas, se transformou em alguns anos em um polo de contaminação que matou a riqueza do solo e do mar. E nesta semana, a segunda turma do STF declarou a suspeição de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Essa e outras notícias no próximo bloco. Nesta terça-feira, a segunda turma do STF declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Não estão anuladas apenas as decisões, como todo o processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex. O Círculo Paraguaio de Médicos e sindicatos médicos emitiram um comunicado questionando a responsabilização de hospitais e a pressão política para liberar vagas de UTIs em plena crise sanitária pela pandemia de Covid-19. E Cuba iniciou os estudos da fase 3 da vacina contra o coronavírus produzida no país. Os testes foram realizados com a participação de 250 estudantes universitários que tomaram a vacina voluntariamente para contribuir com o estudo. Esta semana, a CSA realizou a Conferência Continental Paulo Freire, a Educação e Formação Sindical, diante de um novo contexto e um novo modelo de organização sindical, com a presença de mais de 200 representantes de centrais sindicais filiadas e fraternas à CSA, dos sindicatos globais e organizações cooperantes. A cerimônia de abertura contou com a presença de Sharon Burrow, secretária da Confederação Sindical Internacional, Maria Helena André, diretora da Actrav, OIT, Vinícius Pinheiro, diretor do escritório OIT para América Latina e Caribe, e Rafael Freire, secretário-geral da CSA. Para o secretário-geral Rafael Freire, Paulo Freire nos ensina a ensinar ao lado da classe trabalhadora. Queremos que nossos trabalhadores estejam preparados e juntos para a ação comum na região. Por decisão unânime, os mais de 200 participantes da Conferência Continental Paulo Freire aprovaram as diretrizes da Política Sindical Integral de Formação e Educação para os próximos 4 anos, no período de 2021 a 2025. E o governo peruano declarou que vai monitorar todos os seus bosques até 2030. O governo peruano informou que conseguirá monitorar a totalidade das suas florestas no ano de 2030. E isso será feito através de uma nova estratégia de intervenção, com a qual o governo também pretende conservar 10 milhões de hectares que beneficiarão a mais de 1.000 comunidades nativas, rurais e pequenos produtores do país. Para Rude Alberto Valdívia, chefe da unidade técnica do Programa Nacional de Conservação das Florestas para a Diminuição das Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, o programa terá um grande espaço para o futuro. E ele é parte da nossa estratégia. Queremos ter a intervenção monitorada como um suporte,
um apoio para o desenvolvimento sustentável local. As florestas são um ativo para o desenvolvimento e o nosso objetivo, enquanto as conservamos, não é apenas de que elas se mantenham, mas também conseguir uma forma em que o desenvolvimento continue, tanto com a informação sobre onde estão as florestas, como de incentivos que ajudem a estabelecer o seu aproveitamento no futuro. E o segundo aspecto que também queremos destacar é que essa articulação não será realizada apenas com as autoridades. Esse é o outro aspecto importante que estamos começando a fortalecer, porque já tínhamos e queremos fortalecer, e é a articulação, no caso das comunidades nativas e as organizações, porque temos que organizar e temos que aproveitar no sentido bom da palavra, ou seja, a articulação não é apenas chegar na comunidade, é como nos alinhamos com as suas organizações e suas formas de funcionamento, para que, digamos assim, possamos nos converter em sócios para a conservação das florestas. No Peru, onde a floresta ocupa aproximadamente 57% do território nacional, o Programa das Florestas conseguiu monitorar desde a sua criação em 2010 78 milhões de hectares da floresta amazônica, e agora esperam ampliar na próxima década o monitoramento das florestas secas e andinas para alcançar até 2030 o total de 82,5 milhões de hectares florestais do país. E a Guatemala fechou o seu aeroporto por causa das cinzas do furacão Pacaya. Devido à queda de cinzas do vulcão Pacaya, que registra uma forte atividade desde fevereiro passado, a Direção Nacional de Aeronáutica Civil da Guatemala anunciou nesta terça-feira o fechamento provisório do Aeroporto Internacional La Aurora, na capital do país. O fechamento do aeroporto foi recomendado pelo Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia e Hidrologia, pela forte atividade do vulcão. A pista do terminal aéreo está coberta de cinzas e areia vulcânica, e por isso as operações foram fechadas, para proteger a segurança operacional. De acordo com os relatórios do Instituto, as colunas cinzas do vulcão Pacaya alcançaram entre os 3.500 e 5.000 metros acima do nível do mar e se deslocam para o norte, chegando até 50 quilômetros de distância. A Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres alertou que a chuva de cinzas afeta vários municípios localizados ao norte do vulcão, entre eles a cidade da Guatemala. O vulcão Pacaya iniciou uma erupção no início de fevereiro e mantém a atividade até agora, ainda que os períodos de declínio, de acordo com o órgão científico. Depois de um ano marcado pela pandemia, a cidade chinesa de Wuhan recupera suas atividades culturais tradicionais. As cerejeiras voltaram a florescer em Wuhan, cidade na qual foi registrado o primeiro surto da doença que causou a pandemia, deixando apenas uma amarga lembrança do confinamento no qual viviam nas mesmas datas do ano de 2020. Após um ano do ocorrido, Wuhan pode celebrar o novo Festival das Flores de Cerejeira, um dos seus eventos mais tradicionais. No total, existem mais de 1.500 cerejeiras na cidade, ainda que os turistas tenham o costume de escolher 2 parques pavimentados para passear entre elas, o da Universidade de Wuhan e o do Lago do Leste. No ano passado, as árvores receberam apenas visitas virtuais, com mais de 4 milhões de pessoas participando do primeiro dia de uma série de transmissões ao vivo, nas quais não paravam as mensagens de apoio aos wuhanenses, que estavam confinados desde o dia 23 de janeiro do Ano Novo Lunar. Porém, esse ano teve o panorama alterado. O caso é que essas flores não são apenas um anúncio da chegada da primavera, mas também representam a esperança, como afirmam alguns moradores. Pessoalmente, estou confiante de que ficaremos cada vez melhores, ainda que tenhamos vivido momentos difíceis no ano passado. A chegada de turistas desde outras partes da China a Wuhan recuperou os números de 2 anos atrás. Só no Parque do Lago do Leste, 80 mil visitantes passam diariamente pelo florescer das árvores. E eu sou Carol Coelho, direto da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.